vou ler toda a lei mais uma vez, mas eu vou me concentrar apenas no verso 15 nessa manhã. O 8º mandamento. Assim diz o Santo Deus em sua santíssima palavra. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima dos céus, nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, e nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus da terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém e amém. E vamos orar. Senhor, muito obrigado mais uma vez porque estamos aqui. Obrigado, Deus, porque nosso coração foi estimulado pelo Senhor, por meio da ação do Espírito Santo, a que atendêssemos a convocação para este culto, Senhor. Então, diante disso, o Senhor não nos traz aqui para nada, o Senhor nos traz aqui para cultuar o teu nome, e quando falamos de culto, fazemos aqui uma série de coisas destinadas à glória do teu nome. E dentre elas, ó Deus, é prestar atenção à tua palavra quando ela é proclamada. Portanto, ó Deus, que haja diligência e responsabilidade em cada um de nós, para que quando o Evangelho de Cristo for promulgado, o nosso coração já tenha a disposição santa de receber a tua palavra, de se arrepender dos seus pecados e o desejo de praticar a tua palavra. Tudo isso com vistas à glória do nome do Senhor, em quem oramos e agradecemos. Amém. Amém. Como eu falei, hoje nós vamos falar sobre o 8º mandamento, que é o 4º mandamento da 2ª tábua da lei, que fala sobre o nosso respeito naquilo que diz a pessoa, a propriedade do nosso próximo, na verdade. E esse mandamento está plenamente ligado, irmãos, à maneira como nós lidamos com a chamada providência de Deus. Porque se nós acreditamos na providência de Deus, nós realmente acreditamos que o nosso próximo também ele é feito à imagem de Deus. Se realmente nós nos importamos mais com os outros, mais com a própria comunidade do que com nós mesmos, nós nunca vamos desconfiar daquilo que é de fato a providência de Deus para tirarmos de alguém aquilo que não nos pertence, mas aquilo que de fato é do nosso próximo. Diante disso, quando nós entendemos então a providência de Deus, nós nunca vamos roubar do nosso vizinho para sustentar a nós mesmos. Nós nunca faremos dano ao bem-estar do nosso próximo, sabendo que ele é um portador da imagem de Deus, sabendo que o pecado também ele é um pecado que não diz respeito apenas a nós que o transgredimos, mas que ele tem consequências para todos aqueles também que estão em volta de nós, convivendo conosco, a comunidade, sabendo então que Deus é aquilo que provê todas as coisas que são necessárias para nós. Então nós lemos aqui em Êxodo capítulo 20, verso 15, não é? Mais um mandamento da lei de Deus, que é o mandamento de não furtar. Ele diz: não furtarás. Dentro disso, deixa eu dizer algumas coisas e trazer aqui algumas estatísticas para os irmãos. Existem aproximadamente, irmãos, quando falamos de Brasil, tá? 12 milhões de furtos e assaltos no Brasil por ano. 12 milhões. Capitais como São Paulo, por exemplo, nós temos 700 furtos. O que a gente pode conjecturar com isso?
700 por dia, numa capital como São Paulo. O Brasil é o terceiro país no ranking mundial, tendo 3 vezes mais ocorrências desse tipo de crime do que a média no mundo inteiro. E esses números, para nós, eles devem ser números alarmantes, devem sim chamar a nossa atenção. E talvez alguns de nós aqui, inclusive, tenhamos sido vítima de algum tipo de criminalidade nessa área. Realmente, e recentemente, nós vimos aí, não sei se vocês acompanharam, né, um assalto a uma estação de rádio, né? O pessoal estava lá, e tinha até algumas pessoas mais ilustres da música, estavam reunidos numa rádio, e essa rádio estava transmitindo o seu programa via internet. E de repente eles são pegos ali por assaltantes que invadem a rádio e começam a fazer o quê? Roubar celular, joias, relógios, causam um pânico aqui aquelas pessoas, violam, não é, a própria integridade física daquelas pessoas. Mais vítimas, pessoas que foram lesadas, não é, em seu direito de propriedade. Mas hoje, nessa manhã, eu quero, na verdade, me concentrar, irmãos, naquilo que diz respeito às maneiras mais prováveis como que nós quebramos esse mandamento. E veja que é fácil quando nós olhamos estatísticas como essa, e quando eu, por exemplo, já fui assaltado, já fui tomado, inclusive, de sequestro, a gente se sente, evidentemente, indignado com situações como essa. A gente olha para essas situações, não é? Nós vemos essas violações flagrantes das pessoas aí fora, conquanto à lei, conquanto aos estatutos que são estabelecidos na sociedade, de roubos e coisas semelhantes. Isso nos causa tristeza, isso nos causa pânico. Há quem diga, por exemplo, que na verdade quem vive aprisionados são cidadãos de bem, não é? Nossa casa tem que ter cerca elétrica, nossa casa tem que ter aquelas serpentinas, a nossa casa tem que ter alarme, nossa casa tem que ter grade nas portas, a nossa casa tem que ter vigilância 24 horas, vigilância patrimonial. Porque nós moramos em condomínios fechados, olhando inclusive para esse aspecto da criminalidade, do roubo, do furto, de pessoas invadindo os nossos lares. Mas eu quero nos concentrar em maneiras mais, talvez aí, coisas que a gente não pense, que podem inclusive ser caracterizadas, e aí a linguagem de alguns teólogos sobre isso, como roubos que são totalmente aceitos pela sociedade. Ou, digamos assim, roubos respeitáveis. Quero que nós nos concentremos. E aí a gente vai ver que, do ponto de vista prospectual do Antigo Testamento, roubar não é apenas um crime de um indivíduo para o outro, mas é um crime contra toda a sociedade. Isso fere toda a sociedade. E perceba que as estatísticas que nós damos aqui, não é, mostram a realidade. Quando nós olhamos, inclusive, irmãos, para as formas socialmente comuns de roubo. Deixa eu trazer outra estatística para você, na parte introdutória. A Receita Federal do nosso país, ela estima que 345 bilhões de reais são o quê? Não pagos em impostos por causa da subnotificação da renda todos os anos. É interessante porque o nosso governo, politicamente falando, ele tenta resolver esses problemas com dinheiro, né? A gente não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, não tem dinheiro para aquilo outro. Nós, na sociedade, somos os primeiros que apontamos para o quê? Para um crime cometido pelo nosso governo, que é responsável. Mas a própria sociedade está aqui, simplesmente negando os impostos, 345 bilhões, eu não vou entrar aqui no mérito do imposto, se ele é justo, se ele não é, eu tenho a minha visão particular disso, a gente pode conversar particularmente sobre isso depois, mas queiram ou não, são 345 bilhões de reais todos os anos que a Receita Federal não imposta. Só para que vocês tenham ideia, só para nível de comparação, nos Estados Unidos esse valor não ultrapassa 20 bilhões. 20 bilhões, irmãos. Percebam também que a gente vai olhar para essa questão de roubos. Nos Estados Unidos, só para vocês terem ideia, 40 bilhões de dólares durante todos os anos são roubados de empregadores. E não por ladrão que vai lá, arruma uma loja e rouba algum produto. Não por pessoas invadindo essas empresas, mas por seus próprios empregados. Pasmem, pelos próprios empregados. E no Brasil isso acontece pelo menos 10 vezes mais. O valor, irmãos, ele às vezes é incalculável, ele é exorbitante. E como é que acontecem esses roubos, irmãos? Está aqui, mais uma vez, trazendo alguns dados. São roubadas por funcionários em horas de ligação interurbanas, em horário de funcionamento da empresa.
É furto que acontece, não é? Fazendo ligações aí interurbanas, recebendo suprimentos da empresa, mercadorias da empresa, ou quando o cara, por exemplo, vai viajar e ele falsifica lá a nota de gasto para a empresa. Só para que vocês tenham ideia, irmãos, existem no Brasil por mês, são emitidos mais de 30 mil atestados médicos falsos. 30 mil por mês. E isso, mas isso não causa nenhum tipo de prejuízo. 20 bilhões de dólares todos os anos é o prejuízo da nossa economia, porque durante todos os meses nós temos 30 mil atestados médicos falsos sendo emitidos para quem? Para as empresas, e principalmente na área do funcionalismo público. Agora vejamos, seja qual for a precisão desses dados, é claro que roubar tem o quê? Efeitos. Roubar tem consequências, e não tem consequências apenas para quem rouba, tem consequências também para a sociedade. Isso prejudica a sociedade. Então, o que eu quero fazer hoje de manhã com vocês? Eu quero olhar para a perspectiva do roubo do Antigo Testamento. Ele fala isso de forma muito clara. E você vai perceber que quando o Velho Testamento ele fala sobre a perspectiva do furto, ele vai mostrar que existe também a chamada lei da restituição, que não é uma perspectiva da nossa lei humana hoje, do Estado. Eu quero olhar com vocês para a perspectiva do que o Novo Testamento fala sobre isso. Nós lemos inclusive um texto em Lucas 3, vai falar lá no finalzinho sobre esse problema, mostrando que João entende a validade desse mandamento. Eu quero olhar para vocês para algumas aplicações práticas, e no final eu quero mostrar por que é que as pessoas furtam. Por que elas cometem isso? E aí no finalzinho eu quero trazer para vocês a solução para esse problema da nossa vida. Então, o que é que o Antigo Testamento, irmãos, ele fala em primeiro lugar sobre roubar. Quando a gente olha lá para esse mandamento não roubar, você vai notar uma coisa interessante sobre esse mandamento, tá? Ele não diz o que você não roubará, ele não diz de quem você vai roubar, ele não diz o que ou quando você vai fazer isso, e ele nem diz ou não diz o porquê. Ou seja, nós temos aqui nesse mandamento a chamada ordem genérica. Não existe um objeto. E a razão pela qual ele não diz o que, quando, de quem, por quê você não deve roubar, é porque ele pretende fazer o quê? É uma imposição do mandamento. Porque ela é uma lei de Deus. Ou seja, o que ele está dizendo é: você não roubará nada de ninguém a qualquer momento e por qualquer motivo. Então esse mandamento, como todos os outros, também ele é um mandamento que, irmãos, abrangente. O Antigo Testamento, irmãos, ele indica que você simplesmente transgride isso, não é? Nessa relação que nós mantemos com o outro. E a transgressão desse mandamento implica no fato de que nós, muitas vezes, desconfiamos ou não confiamos, melhor dito assim, na providência de Deus, na bondosa provisão do Senhor para todas as coisas que certamente por Ele nos são concedidas. E aí, porque nós não entendemos e nós não confiamos nisso, nós simplesmente achamos que temos o direito de tomar aquilo que é de outro. Nós não aceitamos, não é? Como o Velho Testamento vai dizer, pessoas que não nos pertencem. Já eu vou falar sobre isso. Nós não aceitamos, irmãos, dinheiro que não nos pertence. Nós não vamos tomar do fruto do trabalho de uma outra pessoa. Então o que o Antigo Testamento nos ensina? Que roubar é um pecado contra a providência de Deus. É um sinal de que você não confia naquilo que Deus pode prover para você. É um pecado contra a imagem de Deus no homem. É um pecado contra a comunidade. Ela fere, a transgressão desse mandamento fere toda a comunidade. Esse termo usado aqui no 8º mandamento é não tomarás, a palavra lá no hebraico significaria melhor assim a tradução. Você não vai tomar nada de maneira furtiva. E o Antigo Testamento vai aplicar isso de uma maneira muito ampla. Deixa eu dar aqui alguns exemplos para vocês. Êxodo capítulo 21, verso 16. Você vai ver alguns desses exemplos. Primeiro de tudo, o mandamento proíbe o sequestro. Pastor, o sequestro não envolve esse mandamento? Sim. Proíbe roubar pessoas, roubar homens. Perceba, não é só você não pode pegar coisas. Ele diz você não pode levar, tomar posse sobre pessoas.
E é interessante o que o mandamento ensina. Ele diz assim: aquele que sequestra um homem, que está lá em Êxodo 21:16, se ele o vender ou se ele for encontrado em sua posse, qual era? Então, o que devia acontecer com essa pessoa? Ele deveria ser condenado à morte. Então, o roubo de seres humanos deveria ser punido com o quê? Com a morte pela lei do lado do Antigo Testamento, pela lei hebraica. Em Êxodo 22, no verso 1, o mandamento proíbe o roubo de animais. E aí vai falar sobre boi, vai falar sobre ovelha, e ele vai dizer o seguinte: que se um boi que foi roubado se encontra sobre a posse de alguém, uma ovelha da mesma forma, e aí, independentemente de ter sido morto, de ter sido abatido, já ter sido comido inclusive, haverá a chamada penalidade pela lei da restituição. Então, no lugar de um boi que foi roubado, se dará o quê? 5 no lugar. No lugar de uma ovelha que foi roubada, se dará o quê? 4 no lugar. O valor relativo a esses animais domésticos. Em Êxodo 22 ainda, verso 2, a lei de Moisés permite que você use até a força letal para repelir um ladrão à noite. Um ladrão que vem porventura para a sua casa, ele entra literalmente por sua própria conta e risco. E aí é o seguinte, porque se ele entrar lá em casa, eu pico bala. É essa a imagem. Bem chula, é essa. Se o cara entra na tua casa, ele sabe que ele corre todos os riscos. E o Antigo Testamento está dizendo, é lícito então você fazer o quê? Nesse caso, proteger a sua família, proteger o seu patrimônio, proteger a sua própria vida. Aqui é aquela perspectiva também de legítima defesa. Você tem o direito de fazer o quê? Tirar a vida, se for esse o caso. Então você não será culpado de homicídio, de qualquer tipo de homicídio. É conta e risco daquele que transgride simplesmente a lei e entra pelas portas da sua casa. Se ele for atingido de modo que ele morra, não haverá culpa de sangue dele. Perceba que o Antigo Testamento trabalha com a perspectiva da restituição ou escravidão como penalidade acerca do furto também. E aí diz o seguinte: se alguém não tiver dinheiro para pagar uma dívida, não é? Como é que tem que se proceder? Se você não tem o dinheiro para restituir, então você vai preso. Até que você então tenha o dinheiro para que a escravidão possa ser então o quê? Removida e a dívida possa ser quitada. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vocês já perceberam como é que acontece na sociedade? O cara te rouba o teu carro, tu não tem seguro. Numa perseguição policial, o cara vai e acaba com o teu carro. Quem é o prejuízo? O Estado não vai te pagar o carro, o ladrão não vai te pagar o carro. O prejuízo é teu, é diferente do que a Escritura ensina. Nós temos até um precedente na lei, né? Algo que se abriu aí lá no interior de São Paulo, por um juiz que decretou que os presos que estão agora no presídio, além de trabalhar para que eles possam manter o presídio, pintá-lo, cuidar de tudo aquilo que diz respeito ao presídio, eles devem restituir o dano que eles causaram na sociedade. Como é que eles fazem isso? Tudo aquilo que o presídio, tudo aquilo que o Estado deveria gastar com terceiros para fazerem serviço, eles pagam a quem? Aqueles que estão presos. E parte desse soldo que é pago aos presos, porque eles estão mantendo tudo de uma maneira correta, é dado àqueles que eles lesaram. Essa é a perspectiva correta, mas não é isso que a gente vê na sociedade. Então, se tu não pagar o seguro do teu carro, se o cara for incendiar a tua casa, tu não tiver o seguro da tua casa, o prejuízo é teu. E aqui a Bíblia nos mostra que não é o quê? Assim. Se você ainda olha Êxodo 22, versos 5 e 6, você verá um requisito para a restituição. Se um dos seus animais se soltar, for para o campo, o vinhedo do vizinho, estragar tudo, você tem que fazer a restituição ao seu vizinho do melhor dos seus campos e vinhas. Lá no verso 6, você é obrigado a fazer a restituição ao seu vizinho se você lhe causou perda. Se, por exemplo, você foi o autor de um incêndio, você foi o responsável por iniciar isso, você deve restituir a ele todo o dano que você lhe causou. Em Êxodo 22, versos 7 a 15, permite que os juízes atribuam a restituição aos vizinhos quando seus bens e gado, inclusive, são mantidos por um vizinho, mas perdidos ou roubados enquanto estão sob a sua guarda. Então imagine, você foi lá, entregou os animais ao cuidado de alguém, e esse alguém não cuidou direito dos animais, os animais foram furtados. Ele que vai ter que dar conta, é ele que vai ter que restituir por algo que ele estava guardando e que foi o quê? Roubado. Se você segue adiante no Antigo Testamento, você vai lá para Levítico, capítulo 6 e capítulo 19,
Apenas mais 2 exemplos rápidos aqui. Mostra quão abrangente é a aplicação desse mandamento no Velho Testamento. Você não roubará, lá em Levítico 6, versos 2 a 7. Se você rouba de um companheiro israelita, ou mesmo se você não conseguiu devolver um item que você achou que não pertencia a você, ou se você participou de algum tipo de extorsão de algum tipo, isso seria punido com restituição de mais 20%, mais a chamada oferta de culpa. Aqui eles mostram um princípio interessante. Roubar é um negócio caro se você for pego. É sério? Em Levítico 19, finalmente mais um exemplo. Verso 13. O mandamento exige tratamento justo para uma área extremamente complicada nos dias de hoje. Qual é? A doméstica. A empregada doméstica. Que vocês chamam, eu chamo de empregada doméstica. Vocês chamam de quê? Secretária, né? Alguns chamam de secretária. Minha secretária, empregada doméstica. O 8º mandamento, irmãos, requer uma ajuda justa, generosa a essas pessoas, ou seja, um salário digno. Você não deve, diz a palavra de Levítico 10:3, você não deve oprimir o seu próximo nem roubá-lo. O salário de um homem contratado não deve permanecer com você a noite toda até pela manhã. Perceba que quando a gente fala de um empregado doméstico, principalmente aquela que está vivendo lado a lado com você, você deve lhe pagar em dinheiro, ou a troca de bens. Se você mantém esse pagamento com você, simplesmente você está violando esse mandamento. Então não é para você fazer isso. Você deve tratá-la com dignidade, você deve pagar a ela todos os seus direitos pelo serviço que lhe foi prestado. Então nos mostra aqui, irmãos, o roubo, sequestro, furto, crime de colarinho branco, tratamento errado com as pessoas em relações econômicas, requer que nós respeitemos de fato a vida, a liberdade e a propriedade do nosso próximo. Então esse mandamento estabelece exatamente isso, direitos de propriedade. E em suma, o que é que Deus está ordenando em sua palavra aqui, irmãos? Para nos abstermos de qualquer forma de privar nosso vizinho daquilo que lhe pertence, seja a sua vida ou seja a sua propriedade. É disso que fala o Velho Testamento. Mas o Novo Testamento é diferente disso? Será que o Novo também aplica esse mandamento? E aplica sim, irmãos, de muitas maneiras diferentes, passagens diferentes. Mas eu quero começar com Mateus 19, verso 18. E aí eu só quero que você veja 2 ou 3 coisinhas ali no Novo Testamento faz com esse mandamento. Perceba que se o Antigo Testamento viu esse mandamento como um mandamento, ou como um pecado que era um pecado contra a providência e contra a imagem de Deus no homem e contra a comunidade, o Novo Testamento também vê da mesma forma. Mas além disso, o Novo Testamento, irmãos, ele vê a transgressão desse mandamento como uma contradição. Que contradição é essa? Jesus vai falar sobre isso. Da nossa conversão e profissão de fé em Cristo. Ele vai mais além. E veja que ele vê isso como um pecado indicativo de um problema cardíaco, ou seja, um problema do quê? Do coração. O que é que Jesus diz aí em Mateus 19, 18? Leia comigo, por favor. Mateus 19, 18. E ele lhe perguntou, quais? E aí Jesus respondeu, a pergunta anterior, né? Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Aí ele diz no verso 19, no verso 18. Quais? Respondeu Jesus. O que Jesus responde, irmãos? Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não dirás falso. O que Jesus faz aí, irmãos? Jesus vê esse pecado como um problema do coração, mas adiante a gente vai ver isso aí. Mas Jesus valida isso. Jesus está fazendo aqui um resumo do quê? Da segunda tábua da lei. E Jesus trata esse mandamento aí com extremo quê? Seriedade. E perceba que os cristãos eles são aconselhados a tomar essa ordem de Cristo também aqui com seriedade, percebendo que a obediência deles é um produto da graça de Deus na vida deles. Então deixa eu examinar algumas coisas no Novo Testamento que apelam para esse mandamento. Aqui em Mateus
19, Jesus fala também com um governante rico e jovem. E aí, no decorrer dessa conversa, ele deixa claro para nós que não roubar é um dos mandamentos que um membro do reino deve obedecer. Isso que nós vemos. Esse mandamento é repetido e visto como obrigatório também por um outro auditório do Novo Testamento. Por exemplo, Mateus 19, 18, aqui, mas o texto que nós vemos lá em Lucas 3. O que João, por exemplo, faz quando ele lê aquele texto lá? Nós vemos que ele não fala apenas para publicanos no final, dizendo, olha, vocês não devem cobrar além daquilo que vocês cobram, porque essa é uma característica, o roubo na vida dos publicanos, mas ele vai falar inclusive aos soldados que eles tivessem contentamento com o quê? Com o salário que eles recebiam. Por quê? Porque muitas vezes, não contentes com isso, eles exploravam os demais, por terem autoridade, por terem força em suas mãos. O próprio apóstolo Paulo, um pouquinho, também fala sobre isso. E aí Paulo vai dizer assim, quando ele vai falar, por exemplo, aos servos, na relação que eles mantêm com os seus senhores: servos, vocês não devem o quê? Furtar, lá em Romanos capítulo 13. Paulo também vai falar sobre isso quando ele vai dizer assim, olha, você não deve cometer adultério, você não deve matar, você não deve roubar, você não deve cobiçar. Se algum outro mandamento é resumido neste ditado: você deve amar o seu próximo como a si mesmo. A gente vê inclusive a conexão que o apóstolo Paulo faz com a lei, no resumo da lei dada por Cristo, no amar ao próximo. Ou seja, violar esse mandamento é mostrar o quê? Falta de amor para com o outro. Então ele está dizendo, não roube das pessoas. No Novo Testamento ele nos mostra ainda a obediência a esse mandamento como parte da mudança de vida que o próprio Deus faz em nosso coração por meio da vida que nos é dada em Cristo Jesus, quando alguém é regenerado pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. E aí em Efésios 4, 28, Paulo, em contraste, contrastando aquela maneira como nós vivíamos lá, ele mostra como a graça age em nossa vida. E ele diz assim, aquele que rouba não deve mais o quê? Roubar. Mas deve trabalhar, executando com suas próprias mãos o que é bom, para que ele tenha, inclusive, como compartilhar com o outro que está necessitado. Você vai ver Paulo também falando aos coríntios, chamando a atenção daqueles irmãos, lembrando, por exemplo, que no trato passado, aqueles irmãos eram o quê? Ladrões, cobiçosos, vândalos, vigaristas. E ele diz inclusive isso, quando ele fala sobre esses pecados, ele diz, olha, os que tais coisas praticam, eles não herdarão o reino de Deus. E ele diz assim, tais foram alguns de vocês, mas não mais agora. Por quê? Porque muitos de vocês agora, e aqueles irmãos que estavam na congregação de Corinto, que eram ladrões e vigaristas, foram transformados em sua vida por causa de Jesus Cristo. Então, aquele trato passado, aqueles pecados passados, inclusive a transgressão do 8º mandamento, foram deixados aonde? Para trás. Mas deixa eu trazer aqui algumas coisas, quando a gente fala então na nossa vida, igreja, cotidiana. Tem algumas aplicações contemporâneas para nós, específicas. Eu quero falar especificamente a você que é crente nessa manhã, em primeiro lugar. Pense em 5 coisas comigo. Nós falamos aqui sobre propriedade, falamos sobre o assalto de pessoas. Mas talvez você não faça ligação com algumas coisas da sua vida cotidiana. Por exemplo, deixa eu me dirigir aqui a você que é estudante. Você trapaça nos estudos. Você está roubando nos seus estudos. Porque veja, irmãos, é muito fácil a gente condicionar a nossa mente à letra. A Bíblia está dizendo isso bem aqui, o Novo Testamento está falando, não roube, sim. Mas a minha pergunta de uma maneira prática: você que está na faculdade, você que está na escola, você da mais tem idade, você rouba, você trapassa nos seus estudos. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque a trapaça, o roubo, ela rouba o trabalho e o produto da ideia de outros. Você já colou na escola, numa prova? Você já se apropriou do trabalho de alguém? Ou como a gente vê até no meio cristão, pessoas se aproveitando, inclusive, de monografias de outros, não é? Comprando ideias de outros para poderem fazer o quê? Se formarem, defraudando professores, defraudando colegas.
roubando a oportunidade de outros, roubando inclusive a tua própria oportunidade ao aprendizado, porque quando você se acostuma a fazer isso, você sempre vai pensar pela cabeça de quem? Dos outros. Você nunca vai assumir um posicionamento dentro das coisas, porque você está sempre pensando com a cabeça dos outros, roubando a pesquisa e pesquisa após pesquisa. E pesquisas outras também que nos mostram que estudantes em nosso tempo, muitos deles nas escolas, inclusive religiosas, e até não tão longe de seminários, trapaceiam. Infelizmente, trapaceiam, transgridem o oitavo mandamento da lei de Deus. Então deixa eu fazer aqui um apelo para você nessa manhã. Se você tem um problema em roubar nessa área, pare. Não roube a ideia de outros, não roube o trabalho de outros, o estudo de outros. Faça uso ilícito dessas coisas. Até aqui não temos falado aqui, falamos na pergunta 93, nosso catecismo maior. Faça uso lícito, não ilegítimo dessas coisas. Pastor, esse problema eu não tenho. Mas eu tenho um outro problema, pastor. Eu sou um homem que rouba nos negócios. Você rouba nos negócios? Você defrauda os outros no negócio? Você destrói o seu testemunho cristão fazendo maus negócios? Você defrauda o seu próximo nos negócios? Você defrauda a lei, porventura, por não pagar as suas contas? Você simplesmente tem mantido essas atividades comerciais antiéticas? Deixa eu contar uma história para vocês para ilustrar isso. Diz que um famoso político uma vez encontrou-se com um amigo dele, que inclusive era alguém que ajudou ele a se eleger. E esse cara ele era muito conhecido porque tinha várias concessionárias de marcas de veículos. Várias. Então o fluxo de pessoas que entravam e saíam por essas concessionárias era muito grande. Outra coisa, ele tinha muitos funcionários. E aí ele chegou para o cara e disse o seguinte, para o político: rapaz, olha, eu quero dar um bom testemunho acerca de Cristo. Pois pronto. Os dois eram cristãos, né? Pois pronto, beleza. Mas você quer fazer isso? Não, eu resolvi comprar aqui não sei quantos mil novos testamentos, e eu vou distribuir entre os meus funcionários, e eu vou distribuir entre os meus clientes. Só tinha um problema. Esse cara, ele era reconhecidamente um cara que nunca tratou bem nem a vida dele. Quiçá sua esposa, quiçá sua família. Principalmente os seus funcionários e quem ia fazer negócio com ele. Ele defraudava. E ele era o quê? Cristão. Eu vou dar um bom testemunho, vou comprar Bíblias. E aí o político virou para ele e disse assim: olha, eu acho que tem um caminho melhor para você fazer isso. Ele disse: pois então me diga qual é. Passe a tratar melhor as pessoas, trate bem os seus funcionários e faça negócios lícitos com as pessoas que vêm comprar os seus carros. Eu acho que esse vai ser um testemunho muito melhor. Temos mantido, irmãos, um padrão ético, bíblico, cristão dos nossos negócios. E eu falo em todas as coisas. Tudo, irmãos. Pensa comigo no jogo. Eu brinquei aqui com vocês na semana passada falando sobre um determinado irmão meu que sempre estava pensando em fazer o quê? Jogar na Mega Sena, aquela coisa toda, se sentindo tentado em relação a isso. Você já pensou na questão do jogo? Jogar ou às vezes não jogar? Você já pensou como o jogo machuca, como ele prejudica o seu próximo? Você já pensou como o jogo ele traz problemas para você, como ele dói também em você, principalmente quando você perde? Como ele causa malefícios aos nossos vizinhos quando nós vencemos? Veja que o jogo ele não é construído sobre o princípio de ganhar. Se fosse assim era bom demais. O jogo é construído sobre um princípio: ganhar, perder. E perceba que não é apenas ganhar, perder, mas são milhões de pessoas ou milhares de pessoas que devem perder, às vezes, para que um se beneficie. Ou para que poucos simplesmente se beneficiem. No jogo, irmãos, uma pessoa para se sair bem, muitos devem perder. E muitos não são capazes, ou são menos capazes de pagar para não serem aqueles que são prejudicados. O jogo ele ataca os pobres, prejudica aqueles que são os menos capazes de pagarem por isso. O jogo, irmãos, ele alimenta um desejo desmedido de riqueza, sabe sem quê? Sem trabalho. É o chamado ganho fácil. O jogo ele quebra o nexo do trabalho. A providência e a necessidade que são estabelecidos na própria Escritura.
e que substitui a bendita trindade da parte de Deus e coloca na vida da pessoa a chamada trindade profana. O que a Bíblia diz, irmãos? O princípio, você trabalha, Deus provê, e as suas necessidades são o quê? Supridas, são satisfeitas. Mas aí você se arrisca em algo que depende totalmente do quê? Do destino, do acaso, da sorte e das chances que quase impossível possa acontecer. A minha pergunta para você então é, diante disso, você tem corrido riscos para que as suas necessidades sejam atendidas? Desejo desordenado que substitui o trabalho, a providência e as necessidades com a outra trindade profana, que é o risco, o acaso e as riquezas? Mas deixa eu dar aqui uma quarta área de aplicação. Eu quero aproveitar os pobres. Eu vou voltar mais uma vez sobre isso. Eu vou trazer mais uma vez uma palavra sobre isso. E é uma preocupação que eu tenho. Você já pensou nas necessidades da sua empregada doméstica? Alguns de vocês têm empregados. Vocês dão a elas séries adequadas. Eu vou além daquilo que o Velho Testamento diz. Você tem cuidado da sua empregada doméstica quando ela adoece dentro da sua casa? Você tem amado a sua empregada doméstica como o seu próximo? Nós temos problemas de crentes nessa área. Arrependa-se do seu pecado. Dê ao outro o que lhe é devido. Ame-o. Deixe o seu orgulho. Deixe aquela perspectiva que você tem. Não, mas eu acho que é isso. E tem que ser isso. Não é isso, não. É a maneira como a Bíblia nos ensina a fazer. Nos ensina a tratar. Nos ensina a amar. Mas deixa eu trazer uma última aplicação para você. Roubará o homem a Deus? Como? Quando você nega a Deus aquilo que é de Deus, o dízimo e a oferta. Malaquias capítulo 3 diz que quando nós roubamos a Deus, quando não somos fiéis nem da devolução dos dízimos e nem muito menos do que das ofertas. Deixa eu ilustrar isso com uma história interessante. Diz que uma mulher ligou para uma fábrica que manufaturava peru. E aí ela ligou e fez a seguinte pergunta. Pasmem, viu? Rapaz, é o seguinte, eu estou com um peru no meu congelador há 23 anos. E eu queria saber se dá presta para comer. 23 anos, cara. 23 anos, 23 anos. Eu quero saber se dá presta. Ele disse, deu bem. Ele falou, não, porque é o seguinte. Esse peru ficou esses 23 anos abaixo de zero? 0 graus ou abaixo de zero? A mulher disse, ficou. Pois tudo bem. Agora a senhora tem que saber uma coisa. Ele é comestível. Mas o gosto dele vai ser gosto de papelão. Então a minha recomendação para a senhora, minha senhora, é jogar fora. Qual foi a resposta daquela mulher? Foi o que eu pensei. Eu vou dar para a igreja. Estão rindo? Mas às vezes é isso que acontece. Vocês querem que eu dê um exemplo? Eu sempre gostei de trabalhar muito com bazar na igreja. Foram 10 anos de bazar em Paraty. E bazar para mim não é só roupa. Bazar é pneu, é coisa que possa servir, né? É máquina que você não está usando em casa, é cafeteira, é isso. Traga tudo o que você não estiver usando. Inclusive existe um programazinho que eu gostava de assistir muito na televisão, que era acumuladores. Você já viu como nós somos acumuladores? É o chamado quartinho da bagunça. Tem de tudo lá dentro, mas ao mesmo tempo você não sabe de nada. E eu digo, traz aquelas coisas que você não usa, que não tem mais necessidade, vamos fazer dinheiro, vamos transformar esse dinheiro, vamos ajudar as pessoas e vamos investir esse dinheiro. E aí, meus irmãos, pasmem, porque até sutiã a gente encontra com esse negócio usado.
calcinha, roupa de banho. É essa a mentalidade. Para a igreja eu posso dar o quê? Essa é a sua atitude com a igreja? As sobras? Talvez você diga assim, pastor, mas dízimo e oferta é uma coisa do Velho Testamento. Isso lá é do Velho Testamento, mas eu deixo dizer uma coisa para você, eu não vou entrar nessa discussão com você. Querendo ou não querendo ser do Velho Testamento, eu não estou admitindo isso, porque eu não entendo assim, isso ilustra para você o que o santo do Antigo Testamento deu. No mínimo, era o comportamento do santo, do eleito, do crente do Velho Testamento. No mínimo. E aí deixa eu fazer uma pergunta para você diante disso. No Novo Testamento isso significa que você dá menos ou mais? Hein? Mais. Qual é o princípio da aplicação do Novo Testamento, irmãos? Qual é? Eu pergunto, a lei no Novo Testamento ela é menos abrangente do que no Velho? Não, ela é muito mais abrangente, mas o entendimento dela é de forma espiritualizada. Agora você talvez esteja pensando em voltar ao dízimo do Antigo Testamento. Aí eu pergunto sim, você está roubando a Deus? Pastor, todo mundo na igreja dá o dízimo e dá a oferta. Irmãos, não é bem assim. Não é bem assim. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Se você tem problema nessa área, não sou eu, é a Bíblia, é Deus, por meio do seu santo profeta inspirado, que está dizendo: você é um ladrão. Não se ofenda com o que eu estou dizendo, só eu estou dizendo isso. Deus está dizendo: você é um ladrão. E ele diz: pare. Não faça isso. Pare já. Então por que as pessoas quebram esse mandamento, irmãos? Acho que é com as razões. Eu concluí aqui. Como eu disse, falta de entendimento da providência de Deus. A gente não compreende a providência ou nós negamos a providência de Deus. Então eu gosto muito de usar frases que assim, elas não são ditas por nós, mas a nossa vida de maneira de cunho prático diz isso. Então talvez a frase que sai às vezes de você é a seguinte: Senhor, eu não confio em Ti o suficiente para que, se eu trabalhar e fizer o melhor que eu puder, todas as minhas necessidades sejam supridas. Então eu tenho que fazer algo. E esse algo é: eu vou pegar aquilo que não me pertence. Talvez você transgrida esse mandamento porque você é alguém ganancioso e invejoso. E a nossa cultura, ela estimula a igreja. Já perceberam? Nós queremos o que o nosso vizinho tem. Nós pensamos que temos o direito ao que o nosso vizinho tem. E perceba que essa sensação de direito leva as pessoas a pensarem que podem fazer inclusive o quê? Pegarem aquilo que elas quiserem. Você conhece a história daquele menininho que foi para a escola e pegou os lápis dos colegas, lápis de todos os coleguinhas? E aí a diretora chamou o pai: seu filho está roubando o lápis das crianças aqui. Aliás, a diretoria hoje nem usa esse jargão, né? Está roubando, eles nem medo de dizer isso. Isso pode representar um processo contra a escola. Bobagem. Aí o pai pede o menino lá para casa: meu filho, por que você fez isso? Você não sabe que eu posso trazer vários desses para você, inclusive do meu próprio trabalho, o papai tem lá. Sabe qual é o problema daquela criança, irmãos? É o chamado senso de direito. Ele acha que tem o direito de poder se apropriar daquilo que é dos outros. Eu tive problemas nessa área lá em Parnaíba, numa das escolas com minhas filhas. Tem uma das coisas que as meninas mais gostam lá em casa é caneta e lápis. E eu comprava uma. Mas é impressionante. Filha, cadê o lápis? Pai, a menina pegou. Sim, mas cadê o lápis? Você pegou o lápis? O pecador nunca vai admitir seu pecado, né? Senso de direito. Eu tenho o direito de me apossar daquilo que é do outro. Eu me lembro, e aí
Deixa eu dizer uma coisa que o pecado faz com a gente. E esse tipo de pecado, ele viola a nossa própria integridade. Você que já foi assaltado, eu sei que tem gente aqui na igreja que já foi e não foi uma vez só, o senso de integridade, a nossa integridade, ela é violada. A gente se sente terrível com isso. É um pânico, é um medo. Eu me lembro que quando eu fui assaltado, sequestrado, toda vez que eu pegava o meu carro, o primeiro que eu vendi o meu carro, eu olhava para um lado e para o outro, porque eu tinha a sensação de que estava sendo seguido, de aquilo podia acontecer comigo, logo em seguida, de novo. E aí eu me lembrei de uma história, o Eliseu até sabe dessa história interessante que aconteceu no seminário. O pastor Paulo Brasil tinha uma amizade muito grande, ele tinha uma amizade muito grande com o André Bahia. O presidente André Bahia, você sabe como é que ele é, né? Brincalhão, aquele jeito dele. Um dia Paulo acordou para levar os meninos para a escola, cadê o carro de Paulo? Não estava na garagem. Aí ele liga para o André de manhãzinha, 6 horas da manhã. André, deixa de molecagem. Cadê meu carro? E o André disse, carro, Paulo, que história, rapaz, tu me acorda uma hora dessa para falar de carro. Não, rapaz, deixa de brincadeira, eu tô aí, tem essa molecagem, só pode vir de ti. Cadê meu carro? Paulo, não peguei teu carro. Não, rapaz, aí Paulo insistiu, André, não peguei teu carro. Cara, tu tá falando sério? Eu tô falando sério. Paulo, você não peguei teu carro. Ele foi lá no vigia na porta, lá do seminário. Não, pastor Paulo, o senhor saiu de manhã cedo com sua mulher de lado aqui, vai levar o menino na escola. Já tu tá ficando doido. Não, foi não. O que aconteceu? O cara pulou, 2 caras pularam no muro, naquela época o seminário era mais, violável, digamos assim. Um cara com um cabelo maior, com um cabelo menor, mas rechonchudozinho, entrou no carro, Paulo deixava a chave do carro, reserva no carro. E o seminário era tranquilo demais, você deixa o carro aberto, não deixa o carro aberto. O cara foi lá no porta, não pegou a chave, opa, beleza, botou no carro, ligou o carro, saiu ele de um lado e o cabeludo do outro. O vigia olhou e disse assim, Paulo e a esposa. 10 horas da noite eu estou dormindo Paulinho. Naquela época era careca, barbudo e parecia um bandido dele. Infelizmente, mas Deus não mudou. E Paulo sabia que podia contar comigo, cara, acharam meu carro. Estava lá do lado do Uruguai. Irmãos, a sensação de Paulo era horrível, a gente conversando com ele. Resultado, Paulo encontrou o carro, fomos atrás com a polícia, entramos no camburão da polícia, eu, ele e um outro aluno do seminário, trouxemos o carro. No outro dia, Paulo não quis mais ver o carro, gente. A violação foi tão grande, a sensação de ser violado foi tão grande, o prejuízo foi tão grande para ele que ele não podia mais ver aquele carro. Ele entregou o carro e providenciaram o carro para ele. Percebe o que isso causa na pessoa? Eu não estou falando só de um carro, estou falando de todas as formas de furto, irmãos. Mas deixa eu dizer uma terceira coisa para nós. O ato instintivo de interesse próprio no momento de pânico. Às vezes a pessoa está vivendo, isso não justifica, algum tipo de problema, e diz assim, a única solução para mim nesse instante é fazer o quê? Roubar. Será que é assim? Será que nós devemos, irmãos, nos deixar entrar em pânico diante de problemas? Okay? Se nós cremos, se nós temos um Deus que está diante das nossas situações, aflições e problemas da vida, por que nós não confiamos na providência de Deus, no poder de Deus? E inclusive em assumirmos as consequências por decisões erradas que tomamos, que nos causam prejuízo. Nós temos que lidar com isso. Às vezes nós temos que penar com isso, mas é a maneira como Deus nos ensina de uma maneira dura quando transgredimos a sua lei. Mas o fato de eu ter pecado, ter trazido uma situação complicada para a minha vida, inclusive para a minha própria família, não me dá o direito de resolver o meu problema furtando de alguém e dizendo, não tem jeito, eu vou ter que roubar neste momento específico. Mas eu não vou fazer mais isso. Mas neste momento a solução é roubar. É isso, irmãos. Você rouba porque você se acha melhor que os outros, porque você se acha mais importante, porque você acha que as suas necessidades são maiores, ou porque se você roubar de alguém, por exemplo, nem que seja uma pequena quantidade, a pessoa não vai sentir falta. Mas talvez você seja alguém como Agostinho, pastor Agostinho, que comete um pecado só por querer fazer algo de forma ilegal. E aí, deixa eu fazer uma pergunta, você já vandalizou alguma coisa?
Você já tomou alguma coisa de alguém apenas por diversão de tirar dessa pessoa? Que Agostinho conta nas suas confissões uma história interessante dele e alguns colegas, que foram a um determinado terreno de alguém, na propriedade de alguém, pegaram uma pereira lá, roubaram várias peiras. Eles roubaram tantas peiras, Agostinho e seus colegas, irmãos, que eles não conseguiam carregar mais. E aí, para não serem pegos com as peiras, o que eles fizeram? Rapaz, nós vamos dar uma ou duas mordidas em cada peira dessa, vamos jogar para os porcos. Então eles saíram comendo as peras e jogando para os porcos, comendo as peras e jogando para os porcos. E aí a gente entende, por exemplo, naquilo que Agostinho escreve, que o problema e o desejo deles não eram as peras, mas era simplesmente transgredir o quê? A lei. Eles queriam transgredir a lei. E as peras foram exatamente o quê? O que eles encontraram para fazer isso. Mas ainda assim ele diz que isso é um pecado o quê? Grave. E deixa eu concluir. Mateus 15. Verso 19 nos mostra então qual é o problema. Qual é a questão da violação do 8º mandamento? E onde a solução para isso é encontrada? O que diz lá o texto? Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição e que mais, irmãos? E são essas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos, e aí é outra discussão. Percebe? Onde se encontra o problema, irmãos? Jesus está dizendo: o problema é o problema carnívoro. O problema está no coração. E a solução só é encontrada num coração com Cristo. O seu problema só é resolvido com a transformação literal do seu coração. Não é com a melhora do velho homem, mas é com uma regeneração completa. Ou seja, nós precisamos de fato ter um coração completamente novo. Nós precisamos ser uma nova criatura com Cristo Jesus. E ainda assim, sendo uma nova criatura com Cristo Jesus, nesta vida, nós ainda vamos ter que lutar contra esse pecado, mas conscientes do que ele é, usando as armas corretas, com Cristo. E aí deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Se você pensa em algumas dessas aplicações desse pecado hoje, e você percebeu que de fato, pastor, eu transgrido o 8º mandamento, eu posso ser chamado de um ladrão. Se há algum padrão de roubo na sua vida, e talvez até esse padrão de roubo respeitável, pode ser até um roubo secreto, pode nunca ter sido descoberto por qualquer pessoa, mas há um padrão desse em sua vida, então só há uma única solução. Para você que é crente nessa manhã e para você que não é, qual é a solução? A graça de Deus por meio de Cristo. Não tem outra coisa, irmãos. Arrependa-se desse pecado. Corra para Cristo. Eu vou terminar com uma imagem que para mim é extremamente sensacional. Uma vez, na história, existiam 2 ladrões. 2 que foram crucificados ao lado de quem? Percebe? E aí a história nos conta, história verdadeira, bíblica, que um deles olhou para Cristo e em Cristo ele reconheceu o seu próprio pecado. E aquele é justo. Nós estamos aqui porque de fato nós fizemos o que? Pecamos. Eu sou culpado, eu sou um ladrão. E vocês se lembram que quando ele cai em si em relação ao seu pecado, ele profere algumas palavras para com Jesus, o que mostra de fato o arrependimento desse homem. Ele olha para a sua natureza e diz: eu sou perdido, eu mereço isso. Este não, ele é justo, mas eu mereço isso. E então ele diz: Senhor, não esqueça de mim quando entrares no teu reino. E o que foi que Cristo respondeu àquele que era ladrão, irmãos? Ainda hoje estarás comigo. Bendito seja o Senhor. Amém.
Percebe? Só Ele é capaz de nos dar o quê? Perdão. Veja que coisa linda. A imagem da retidão do próprio Cristo, o exemplo do próprio Cristo. Aquilo que nós olhamos e vemos em Cristo, isso causa um impacto em nossas vidas, irmãos. O conhecimento de Cristo nos leva ao reconhecimento do nosso pecado. E só há uma única coisa a se fazer dentro disso: é dobrar os joelhos, é clamar por misericórdia, é clamar por arrependimento, é estar com Cristo, é viver com Cristo, e é pedir a Ele que nos livre de transgredirmos a Sua palavra. Porque aqui Ele nos dá a garantia de que todos aqueles que se arrependem certamente estarão com Ele, serão perdoados e estarão com Ele no seu reino. Bendito seja o Senhor. Eu quero orar com você agora. Vamos orar, irmãos. Senhor, eu peço ao Senhor que nos mostre o nosso próprio pecado por meio dos Teus mandamentos, ó Deus. Revele a nós o nosso pecado. Nos exorte, confronte, ó Deus, o nosso pecado. Nos ensine a corrermos para o nosso Salvador por meio da Tua santa lei, Senhor. Nos ensine quão preciosos são os Teus mandamentos. E que confiemos, ó Deus, verdadeiramente no Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Assim oramos em nome de Cristo. Amém.